Fala tropa, finalmente chegou, hein? É amanhã, Denis Henrique versus Juan Pablo. Finalmente o dia chegou desse amistoso. No vídeo de hoje eu farei para vocês uma análise pré-jogo sobre o que eu acho que vai acontecer, o prognóstico, tudo sobre essa partida entre Juan Pablo versus Denis Henrique. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like que vai me ajudar demais e compartilhe para os seus amigos. Agora bora para a análise. Bom, tropa, eu vou começar aqui falando sobre o Denis. Eu não tenho muito o que falar sobre o Denis, porque o Denis ele não jogou muito lá no campinho esses tempos agora com a gente. Nem teve outro amistoso para testar antes o futebol dele, né? Para eu saber como é que ele vai jogar contra o Juan. Mas o que eu posso falar do Denis é sobre o que ele já fez, né? 2 anos atrás. Então acho que pra mim o estilo dele não mudou, né? Ele continua sendo um cara bastante ofensivo, mais ofensivo do que defensivo. Ele teve um jogo, cara, só lá no campinho, que foi num jogo que até eu tava jogando e tal, não foi uma travinha mesmo, né, um amistoso, mas deu pra ver algumas coisas, cara, que ele conseguiu umas novas habilidades, ele melhorou nos dribles, agora tá mais objetivo, mais técnico, deu pra ver, sabe? O Denis, eu acho que ele vai chegar bem, cara, pra esse confronto contra o Juan. Tem experiência de sobra pra dar e vender, cara, o cara já jogou por diversos campos, por diversas escolinhas, Amazonas, Minas de Ouro, Guerreirinhos, cara. Tudo isso daí tá na lista dele lá que ele colocou no grupo, dizendo os cantos onde ele jogou. Então o cara que já passou por todos esses times aí, né, não deve ser tratado como um cara comum, cara. Com certeza, pra mim ele é favorito pra ganhar esse jogo do Juan, porque ele tem mais experiência e além de tudo ele já era melhor do que o Juan 2 anos atrás também. Então naquela época ele era melhor do que o Juan, por que eu não devo achar que ele é melhor hoje do que o Juan, sendo que eles cresceram, né? Eles envelheceram mais aí na teoria, né? Na teoria nem sempre é verdade. Eles tendem a melhorar quando crescem. Então, na teoria, ele melhorou mais do que ele era naquela época. Então, eu acho que o Denis, ele melhorou, né? Pelo que eu vi também. Na única vez que eu consegui ver com mais afinco a partida dele, né? Mais de perto. Eu vi que ele tá mais objetivo, cara. Melhorou nos dribles. Tá mais eficiente agora. Então eu acredito que ele vai vencer o jogo, cara. O Denis chega forte pra esse jogo. Mas é aquilo que eu falei, né? Eu ainda não testei ele nos 10 minutos no travinha, cara. 1 contra 1 no X1. É diferente, não é a mesma coisa do que jogar 5 contra 5 o campo inteiro. Então fica a minha curiosidade pra saber como é que o Denis aí vai atuar contra o Juan nesse jogo. Depois de 2 anos no travinha, 1 contra 1, né? Vamos ver, cara. Mas eu acho que ele chega forte, sabe? Um cara guerreirinhos, cara. Como eu já falei, né? Já passou por Guerreirinhos, Amazonas FC. O cara tem muita experiência, mano. Já jogou por diversos campos. Eu acho que ele chega forte, tá? E ele prometeu fazer um jogo bem pegado, cara, com o Juan. Prometeu chegar forte, fazer até faltas, eu acredito. Vai chutar a bola nele, umas bolas assassinas, né? Que ele falou aí, o Denis, esses dias. Então, cara, eu acho que o Juan vai se preparar, porque o Denis, naquela época, 2 anos atrás, ele já chegava forte, era um dos caras mais faltosos. Aí atualmente eu acho que ele vai chegar forte também, né, cara? Junto com o Samuel, um dos caras mais faltosos da história do nosso futebol. Eu acredito que dessa vez ele não vai aliviar não pro Juan em questão das faltas. O Juan tem que se preparar porque vai sofrer algumas pancadas, eu acredito, hein? Algumas porradinhas ele vai sofrer, cara. Tem que saber lidar com isso, porque esse é o jogo do Denis. É o jogo de intimidação também, né? Não só nas palavras, mas no porte físico, cara. Mas além de tudo, ele melhorou na técnica. E eu acredito que ele chega bem favorito, tá, pra esse jogo, cara. Ele é bem favorito pra mim. Não sei se ele tá melhor do que o Davi. Veremos agora contra o Juan, que é no qual eu falaria agora. Agora eu vou falar sobre o Juan Pablo. Juan Pablo que vem de uma derrota sofrida para o Braz Ribeiro por 7-4, no qual ele fez um bom primeiro tempo, cara. Um segundo tempo também que foi legal. Não achei que ele fez um jogo ruim não contra o Braz, longe disso. A gente tem que lembrar sempre que o Braz ele é um marmanjo de 18 anos, cara. Não dá pra querer achar que tu vai jogar como se tu estivesse enfrentando o Davi, estivesse enfrentando o Felipe, que é cara da tua faixa etária. Não é. O Braz ele já é um cara já velho, pai de família, 18 anos, mano, marmanjo de 18 anos. Então não é fácil enfrentar caras desse tipo não, né? O porte físico do Braz é muito maior também do que o Juan, cara. Antes disso, o Juan tinha perdido para o Davi por 5-3 e tinha vencido o Gustavo por 8-1, né? Sem antes perder por 7-3 dele. Então dá pra ver que nos resultados, pelo menos, dos 4 amistosos que ele teve esse ano, ele perdeu 3 e venceu apenas 1. É verdade que ele melhorou o futebol dele,
Eu tô elogiando ele sim, porque eu acredito que ele melhorou bastante de 2 anos pra agora. Só que tem esse problema, cara, ele não tá vencendo, ele só ganhou do Gustavo. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla pra ele, que não é pra menosprezar não, e sim pra ele ligar o alerta e começar a fazer um jogo mais físico, até mais defensivo, igual como ele fez contra o Davi, que é pra ver se ele conquista resultados em campo. E não só na performance de jogar bem, cara. Porque só jogar bem e não vencer, não interessa nada. Os caras vão continuar zoando ele e vai ser zoado. Porque ele tem 3 derrotas de 1 vitória apenas, que foi o eterno 8-1 contra o Gustavo, cara. Foi a maior goleada, ainda é o detentor, tá? Da maior goleada desse ano dos amistosos. Ainda é o Juan Pablo. Aceitem se quiser. Mas enfim, cara, só isso não basta não. Fez um bom jogo contra o Brás. Era pra perder mesmo, sabe? Muito difícil, cara. Se pelo menos empatasse, ia ser muito difícil. Contra o Davi, ele ficou perto, cara, de buscar o empate contra o Davi Nascimento. Quase deu. Só que ele caiu 2 vezes na mesma armadilha do Davi. Foi por isso que ele não conseguiu a vitória, né? Aí agora ele vai enfrentar o Denis, cara, que é um adversário duríssimo. Duríssimo mesmo. E o Juan vem de 2 derrotas, né? Uma já esperada, que era contra o Brás. Outra contra o Davi. Foi um baita jogo, bem equilibrado, mais do que eu achava que seria. E ele melhorou, cara, o Juan. Não dá pra dizer que ele é aquele pereba de 2 anos atrás, não. Não dá, isso já ficou pra trás. O Juan é um bom jogador. Hoje, se a gente olhar por esse ângulo, assim, tá bom aqui nos números. Perdeu pro Gustavo, né, de 7-3 na casa do Gustavo. Depois ganhou de 8-1, a única vitória. Mas mesmo assim, cara, a gente tem que analisar de futebol jogado. Se for analisar só por esse lado aí, ele melhorou bastante, cara. Não dá pra dizer que ele é um pereba, não. É claro que tem algumas deficiências, tipo a parte defensiva do Juan, que ele continua tomando bola assim nas costas. Se o cara começar a correr, cara, ele não consegue acompanhar na velocidade. É difícil pra ele isso. Ele é um cara lento ainda. Eu ainda acho ele lento, tá? Ele não é um cara muito rápido, mas ele melhorou na eficiência dos dribles. O Juan, nos amistosos, aí não dribla muito, mas quando ele dribla, de forma eficiente. Sempre cortando pro meio e chutando, cara. O chute dele tem se tornado bastante perigoso, porque geralmente ou vai na trave ou é gol de longe. Então o cara aprimorou bastante nessa parte técnica aí do chute, os arremates de longa distância. Eu achei que ele melhorou bastante, cara. Muito mais do que antes, né? Porque antes ele nem chutava. Hoje em dia ele já chuta, melhorou também fisicamente, já aguenta mais jogo de corpo, né? Usou no 7-3 contra o Gustavo, mesmo com a derrota. Usou no 8-1, que o Gustavo não via a cor da bola. Usou contra o Davi, que quase conseguiu ali um empate heróico, que seria histórico. Mas infelizmente ele perdeu, né? Mas ele vem melhorando, cara. Cada dia subindo um degrau a mais, né? Só que a parada contra o Denis, cara, é muito mais difícil. Porque o Denis, ele faz um jogo psicológico também com o Juan, né? Que é pra tentar amedrontar ele. Então se ele entrar com medo do Denis, é muito provável que ele tome uma goleada, cara. Apesar de eu achar difícil, tá? Numa análise aqui bem rasa pra vocês, eu acho difícil o Juan Pablo tomar uma goleada, cara. Como o Denis tá achando que ele vai fazer no Juan, acredito que não. Porque o Juan melhorou bastante, não é mais aquele pereba de antigamente não, sabe? Que os caras chegavam e goleavam ele de qualquer forma, tomar 21, 30 gols. Não é mais aquele cara não, essa época já passou. Graças a Deus pro Juan, e essa época já passou, cara. Então vai ser um jogo difícil pro Juan, porque enfrentar um cara que tem bastante experiência, que é o Denis. Muita experiência, né? O Juan jogou apenas no CDC, essa é a maior experiência dele, não tirando os méritos do CDC, jamais. Mas um cara que já passou por inúmeros times como o Denis, é claro que chega um favorito, cara. Vai vencer? Deve vencer na teoria, mas futebol é jogado. 10 minutos, 2 tempos de 5. Então o Juan vai tentar ali fazer um jogo histórico contra o Denis, sabe? Fazer um milagre. Fazer aquele famoso milagre, cara, contra o Denis. Que é uma zebraça. Se ele vencer o Denis vai ser. Mas ele melhorou bastante, cara. Olho no Juan, tá? Porque ele começou abrindo o jogo, o placar contra o Davi naquele jogo. Começou ganhando de 1-0, né? Então se ele começar fazendo um gol no Denis e conseguir se defender ali, fechando os espaços, eu acredito que ele possa até sair vencedor dessa partida, cara. Ele tem que aproveitar também para ver se o Denis vai estar destemperado. Porque como ele fala no grupo, o Denis, ele vai chegar forte no Juan. É provável que ele seja expulso, na teoria, né? Não sei se ele vai repetir isso que ele tá falando lá na hora do jogo. Vai fazer bastante falta, vai dar uma banda no Juan. Porque se isso acontecer, cara, ele vai ter 5 pênaltis a seu favor, né? Se tomar o vermelho, o Denis, o Juan vai ter 5 pênaltis a seu favor. Aí vai estar muito perto da vitória, cara. Ainda mais se ele converter todos os 5 pênaltis, né?
Mas é claro, isso se acontecer mesmo, esse negócio do Denis dar uma banda lá no Juan, bater nele, que eu acho que não vai acontecer não, tá? Eu acho que vai bater na bola tecnicamente. É isso que eu acredito que vai acontecer. E se tiver que tomar vermelho, cara, quem vai tomar é o Denis, que já tomou, né, antigamente, vermelho. Mas enfim, cara, é isso que eu penso sobre o Juan. Acredito que ele melhorou bastante, mas vai ter um jogo duríssimo agora, que ele vai ter que se concentrar principalmente na parte defensiva, cara, contra o Denis, que é um cara bastante habilidoso, e ele vai ter que cuidar dessa parte defensiva, o Juan, tá? Acho que é isso que é o principal, nem tanto fazer gols no Denis. Tentar fazer 2, 3 gols ali, talvez, cara, chute de longe. É isso que ele vai usar mais, é a melhor arma do Juan atualmente nos amistosos. Mas o favorito é o Denis, cara. Então, pra finalizar o vídeo, eu acredito que o Denis vença. Mas não acho que vai ser goleada não, cara. Nem do Braz ele tomou essa surra toda, tá? Tá certo que o Braz tirou o pé, mas o Juan conseguiu equilibrar até um pouco as forças, até onde deu, no primeiro tempo. Então eu acredito que o Denis vai vencer o jogo, mas não vai ser aquela sapecada que ele mesmo tá esperando não, tá? Bom, então o vídeo é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like, vai me ajudar demais. E compartilhe para seus amigos. Eu volto trazendo o jogo completo para vocês aqui no YouTube. Até a próxima, até amanhã. Lembrando que às 4 horas a bola vai rolar. Quem quiser ir lá no Campinho, tá? Vocês sabem onde é. Campinho, Versalhes, Redenção. Às 4 horas a bola vai rolar para esse jogo de Denis Henrique versus Juan Pablo. Até a próxima. Tchau.